Fala galera, bem-vindos a mais um Na Cena, e eu sou Gui Ferraro e hoje estarei falando sobre The Raid, Operação Invasão, o filme que revolucionou as artes marciais no cinema, mais importantes e influentes filmes dos últimos anos. Vem comigo. Hoje o negócio é brabo, meus amigos, sobre o cinema de ação, um cinema que revoluciona e que faz a gente ficar maluco com cenas incríveis de tirar o fôlego. The Raid, filme de 2011, comandado por Gareth Evans, um filme da Indonésia. Quem diria que um filme da Indonésia iria revolucionar o cinema de ação do mundo todo, especialmente de Hollywood, né? Só quem conhecia mesmo o cinema asiático, né, poderia ter uma ideia de que poderia vir alguma revolução da Indonésia. Evans, que é um cineasta irlandês, começou a estudar cinema ali no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, se formou lá para 2003, 2004, e mais ou menos nessa época é chamado para fazer um documentário freelancer sobre as artes marciais da Indonésia. E nessa época ele ainda não tinha muitas inspirações assim do que iria fazer, mas já gostava e já tinha produzido alguns filmes de ação. E foi quando ele ficou apaixonado pela essa arte marcial indonésia. E ele conheceu lá nada menos de que Iko Uwais. Trabalhava na época como entregador de uma empresa de telefonia. Evans então chamou Iko para fazer o seu filme Merental de 2009, que é um filme bem interessante, mas que ainda não tinha o peso e a produção de The Raid. A amizade continuou e então Gareth queria fazer um filme um pouco mais pesado, um pouco mais grandioso, com uma produção um pouco maior, mais coreografia, mais intensidade, com mais violência. E foi assim que começou o projeto The Raid. Veja bem, nessa época nós vivíamos um momento de ação em que predominava-se aquelas cenas de ação que tinham cortes muito rápidos, de uma violência muito simples, e que os atores raramente faziam as suas cenas e deixavam tudo para os dublês, né? Por exemplo, como o cinema do Ultimato Bourne, da Supremacia Bourne, Identidade Bourne, e também os filmes com os do Daniel Craig, do 007. Era uma mistura de cinema muito cortado, com coreografias muito rápidas, muito entrecortadas, com o parkour, né, com a coreografias de parkour, que era uma coisa que vinha do cinema francês atual, né, uma coisa moderna desse esporte recente, popular na França. Então pegou-se essas duas características, cenas muito entrecortadas, diretamente do cinema do Paul Greengrass, que trouxe essa pequena evolução e fez com que juntasse com algumas cenas de parkour, né? Lembrando que o parkour já existia de certa forma não oficial com o Jack Chan. O Jack Chan sempre foi um atleta de parkour. Tudo que ele fazia é nada menos do que a mesma coisa que o parkour faz, né, lá nos anos 70, 80 e 90. Então eles juntaram algumas coisas e criaram essa cenas de ações muito corridas, em que a câmera estava sempre muito movimentada, muito rápida, em que a gente não conseguia ver exatamente os socos, né, a dor, né, como o personagem caía, como ele sentia, porque o corte matava essa ação antes. Então era tudo muito rápido
e espaçado. Agora, com The Raid, eles iriam revolucionar tudo isso. Gareth Evans tendo como seu braço direito atores como Iko Uwais, Joey Taslim e Yayan Ruhian. O grupo especial da SWAT precisa invadir um prédio cheio de bandidos, onde um traficante de drogas comanda toda a sua operação, além de que nesse mesmo prédio consiste com vários moradores de muita pobreza. E a polícia precisa retirar o chefe dessa gangue, chamado de Tama, que está no último andar. E eles vão começar lá de baixo e subir até o último piso. Porém, as coisas não vão sair como planejado. Rama, que é o personagem de Iko, é um policial novato, né, um cadete novato, irá sofrer muitas consequências, junto com o sargento estrelado por Joey Taslim, de nome Jaka. Yayan Ruhian faz o Mad Dog, o grande personagem assassino, o segundo em comando do vilão no prédio. Ele é praticamente o subchefe dessa trama, que é uma trama bem ao estilo videogame. Você tem vários capangas, alguns subchefes, um grande subchefe que é o Mad Dog e o Tama, que é o grande chefão, né? Toda uma escala de pouquinho, muito, até ficar cada vez mais difícil. Conforme eles vão subindo, fica cada vez mais difícil. E esse prédio, os bandidos estão totalmente dominando e vão começar a massacrar esses policiais da SWAT, que não sabiam o que esperar, só sabiam que era muito difícil de conseguir entrar nesse prédio. Imagina você, policiais tendo que invadir uma favela totalmente dominada pelo tráfico e ter que retirar no topo do morro um traficante. É basicamente a mesma coisa. A treta é grande. A primeira parte do filme, né, ela consiste em muitas cenas de ação com armas, metralhadoras, tiros, né? E é uma parte muito tensa, muito intensa. O Gareth Evans começava ali a usar as armas como um material muito letal, usando para tiros na cara, em close, em planos detalhes, no peito, coisas que a gente vai ver em alguns tipos de filmes subsequentes que vieram depois, né? Essa coisa, basicamente o tiro a queima-roupa, tiro frontal, certeiro, com a câmera na mão, ângulos bem posicionados, né? Uma intensidade muito grande, muito frenética. Gareth Evans tem uma linguagem em cenas brutais, em ritmo totalmente acelerado, coreografias impressionantes, velozes, sem fazer com que você perca a ação e o golpe de vista. Você consegue assistir tudo que ele filma e entender exatamente onde os atores bateram. Muitas gargantas cortadas, é uma marca registrada do Gareth Evans e da sua linguagem, da sua brutalidade. Um cinema muito extremo, muito feroz, com muita violência e sangue. E os personagens em seus filmes costumam ter um estilo marcial meio desequilibrado, meio cansado. E, obviamente, o que mais chama atenção, junto com as coreografias, é o seu uso de ângulos muito amplos, que faz com que a gente consiga assistir, enxergar tudo que está na lente da sua câmera. Quando as coisas dão muito errado, poucos policiais sobrevivem no prédio. Rama tem que fazer as coisas manualmente. E aí é quando o filme muda e parte para revolucionar de vez a história do cinema. Iko vai enfrentar rapidamente mais de 15 a 20 vilões e capangas só com um cacetete e uma faca na mão. E é aí que começamos a ver como é intenso e muito bem coreografado, muito bem orquestrado, todas as cenas de ações
feita por esses dois grandes novos mestres. Iko e o próprio Gareth Evans coreografaram as lutas, junto com a ajuda também de Yayan, e fazem disso arte brilhante e revolucionária. Sempre com uma coreografia corpo a corpo, impecável, os toques, os socos, os chutes, muitos chutes voadoras, muitos giratórias, no melhor estilo Van Damme, vai além do que era Van Damme, né? Sendo sempre muito influenciado pelo cinema dos anos 70, de Bruce Lee, Jack Chan, Sammo Hung, um dos mestres da coreografia do cinema chinês. Esses dois, Jack Chan e Sammo, são uma influência absurda para o cinema de Gareth Evans. As cenas deles são tão intensas, tão velozes, que mesmo com essa velocidade, tudo que está na câmera é sempre tão bem orquestrada que a gente consegue ver. Então a questão não é a velocidade que é feito, é como é feito, como é posicionado, como é orquestrado. Então as pessoas, os cineastas, não podem reclamar que a velocidade da cena ela atrapalha para ser filmada. Até porque em 2014, quando foi ao Festival de Veneza, Gareth Evans e Iko foram contestados sobre a velocidade dos seus golpes e toda a energia que constava os seus filmes, se daria certo. E Iko provou, né, fazendo algumas coreografias no palco, de que funcionava e que dava para fazer com a velocidade que ele fazia as cenas. Tudo isso tornou-se Iko Uwais e Joe Taslim em grandes astros, especialmente o protagonista do filme The Raid de 2011. De lá para cá, grandes filmes foram influenciados e grandes cineastas foram influenciados por toda essa operação invasão de The Raid, especialmente um filme, e esse filme foi o grande carro-chefe para mudar a indústria hollywoodiana de ação. Esse filme é John Wick, com os atores dublês que dirigiram os filmes com o Keanu Reeves. Toda a ação de John Wick não existiria se não houvesse The Raid. É possível dizer isso, porque tudo veio da influência desse filme indonésio. Todas as suas coreografias bem posicionadas, bem decupadas, né? A sua violência, sua forma de atirar, todo o seu posicionamento, sua intensidade, tudo veio dali, do cinema de Gareth Evans, de Joe Taslim, Iko Uwais e Yaya. O ano é 2014 e The Raid 2 foi lançado ao mesmo ano que John Wick lançaria e mudaria a história do cinema, sendo o carro-chefe da revolução lá, por ser um cinema mais pop, não ser um cinema tão industrializado como The Raid nunca foi, apesar do grande sucesso do filme de Gareth Evans. Vale lembrar que o sucesso de John Wick também depende muito da dedicação do ator, e Keanu Reeves é um ator muito dedicado, assim como John Taslim e Iko Uwais, que são artistas marciais. Na televisão, em 2013, foi lançado a série Banshee, que trouxe muito dessa sua ação frenética, intensa, com coreografias muito interessantes, orquestrada pelo dublê e coreógrafo Marcus Young. A série foi criada por David Schickler e Jonathan Tropper, dirigida por Craig Yeatenes, os primeiros episódios, e ele foi o showrunner da série. E lá, Banshee, com uma muita personalidade e violência, trouxe toda essa revolução para as telinhas. Diga-se também que Ong Bak, o filme de 2003, também foi muito importante, influenciando todos esses grandes cineastas que partiram para essa evolução das cenas de ação. Porém, Ong Bak não teve uma superprodução, não foi uma produção de alto nível.
e algumas coreografias e algumas direção do filme são, de certa forma, um pouco mais sofríveis. Talvez por isso que o filme não tem uma qualidade tão grande como The Raid, e é provável que isso faça com que ele não tenha sido tão influente como foi The Raid 8 anos depois. The Raid 2, Get It Even, foi além da violência. Ele revolucionou totalmente o gênero com uma pegada muito mais brutal e absurda. Mas dá tempo de falar de The Raid 2 em um outro vídeo, um outro dia. Por enquanto ficamos aqui com The Raid 1 e 2, inspirando muita gente e trazendo grandes cineastas para participar dessa evolução do cinema de ação. Um grande abraço e não deixe de seguir. Siga, curta e comente. Vem comigo.